Aleluia. Graça e paz, bom dia. Já deu um sorriso para quem está do teu lado? Diz para ele assim, ó, você fica mais bonito sorrindo. Não é verdade? É ou não é verdade? Amém. Essa manhã tremenda, manhã de formatura da nossa escola. Amém? Queria desde já pedir nossos formandos que ficassem de pé, porque nós queremos glorificar o Senhor pela vida de vocês. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Esses irmãos concluíram a nossa escola, né, até então chamada de Escola de Obreiros, mas que nesse ano de 2013 passa a ser chamada de Escola de Crescimento. Amém? Pastor, o que é crescimento? Irmãos, quando Deus te dá algo, você tem que seguir nessa direção. E o que Deus tem falado para nós como igreja, a palavra de ordem é crescimento. E esse ano é um ano de grupos de crescimento, escola de crescimento. Eu estava brincando com o pessoal na sexta-feira, que a gente teve uma reunião aqui, eu falei assim, ó, quem não quiser crescer vai ter que ir embora dessa igreja. Porque o que você mais vai ouvir esse ano é crescimento. Amém? Crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? E também porque, na verdade, ela é uma escola bíblica para aqueles que querem conhecer mais a palavra, se aprofundar na palavra. Eu aconselho a todos que possam passar, que você possa ver ali matérias como bibliologia, criacionismo, né? Nós temos tantos módulos, obreiro como modelo, aconselhamento, módulo só sobre aconselhamento cristão, tanta coisa boa ali que a gente compartilha, um módulo sobre louvor e adoração. O pastor Márcio dá um módulo sobre vida financeira, tremendo, né? Eu estou sobre aconselhamento, os pastores trabalhando, outros irmãos trabalhando na escola. Então, uma escola de crescimento, que é o que ela é. Uma escola de maior conhecimento bíblico, onde você pode se aprofundar na palavra. E o que nos sustenta na hora da batalha é a palavra. Amém? É a palavra de Deus, o que nos dá força, o que nos dá raízes, o que nos firma para podermos suportar as afrontas, as lutas, os ventos que certamente virão. Na verdade, virão para todos. Mas aquele que está firmado na rocha, na palavra, esse não será abalado. Amém, queridos? Então, a nossa escola de crescimento, e também por haver um pouquinho de confusão, né? Da pessoa falando, estou na escola de obreiro. Quando termina eu sou obreiro, teve até gente que deixou de entrar na escola por causa disso. Não, eu queria estudar a palavra, mas eu não quero ser obreiro, então não vou entrar. Ou então eu vou entrar e não vou me formar. Então não é necessariamente isso, né? Não é dessa forma, até porque os obreiros é um outro campo da igreja, um outro ministério da igreja, que tem até outro tipo de treinamento. Tá? Que não é só o treinamento da palavra em si, mas há um treinamento também para o grupo de obreiros da igreja. Então, para não haver também mais essa questão aí do entendimento, a nossa escola bíblica passa a chamar-se como, gente? Escola de crescimento. Então, toda vez que você atender alguém, né, não convertido, está chegando, ou até mesmo você que já é convertido há um tempão, aqui o que tem acontecido com a escola, o que a gente não tem é novo convertido, né? Os crentes mais antigos é que todo mundo, 20 anos de crente, aquele ali tem uns 32 desde que nasceu. Mas assim, foi bênção. Foi bênção para a vida de vocês, amém? Tem também uma maneira de você estar se inteirando sobre a visão da igreja. Ali você vê o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que nós temos ensinado como visão aqui na igreja. Então, você que não fez a escola, as inscrições estão abertas, nós começaremos nova turma em março. E a escola dura o ano inteiro, né? Começa em março, termina no final do ano. Ela funciona aos domingos, às 8 horas da manhã, antes do culto da manhã. Tá? De 8 a 9h15 é a escola, 9h30 começa o nosso culto. E ela vai de março ao iniciozinho de dezembro. E nós estamos agora formando essa turma que durante todo o ano de 2012, amém? Estiveram aqui às 8 da manhã, né? Aprendendo, crescendo, a pastora botando eles para apresentar trabalho, não é verdade? Mas foi bom, eu creio que foi um momento muito especial.
E nesse momento onde nós vamos compartilhar uma pequena palavra para que possamos seguir então a nossa formatura, que hoje é um culto especial de formatura para eles, eu fiquei pensando bastante no que compartilhar e decidi, na verdade, dividir um pouco com a igreja de algo que muito abençoa a vida deles. De algo que a maioria deles, quando conversava alguma coisa comigo, citava isso. E eu fiquei muito feliz, né? Pela nossa feliz indicação, né? Pela feliz indicação da escola, da igreja, de um livro que eles deveriam ler, né? E muitos deles conversando citavam o livro. Não, porque eu escrevi e vou ler. Porque aquilo ali agora tem sido, né, um norte para a minha vida, tem sido algo que eu vou buscar. E então, de forma bem resumida, eu queria compartilhar com a igreja nessa manhã este pequeno livro, ele é pequeno mesmo, é desse tamanho, que tanto impactou a vida dos nossos alunos e tanto tem falado ao coração deles, que é uma indicação da escola. Sei que eles vão lembrar de cada um dos pontos aqui, sei que isso tem sido bênção para a vida deles. Amém, igreja? Nós vamos compartilhar então sobre 5 votos para obter poder espiritual. 5 votos para obter poder espiritual, tá? Isso é um livro, não sou eu que fiz, não fui eu que escrevi, né? O autor é o W. Tozer, autor deste livro. E nós vamos compartilhar esses 5 votos rapidamente. Você bem... Só para você ter uma ideia. E eu sei que como foi bênção para a vida de vocês, deles será bênção para a vida de vocês também. Amém? Vamos lá então. 5 votos para obter poder espiritual. Diga comigo, 5 votos para obter poder espiritual. Primeiro, tá postos aí? Podemos? Se você quiser anotar, você anota. Vai entrar aqui para te ajudar, olha, no teleprompter. Primeiro, trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Quero ler apenas alguns trechinhos de cada ponto. Diz assim o livro: trate seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado nestes dias, aparecendo com novos nomes e caras. Você pode estar sendo exposto a esse fenômeno na escola, no trabalho. O pecado é chamado por diversos nomes enfeitados, qualquer nome, menos pelo que ele realmente é. Por exemplo, os homens já não ficam mais sob a convicção de pecados. Eles têm um complexo de culpa. Em lugar de confessar suas culpas a Deus para se livrarem delas, deitam-se num divã e tentam relatar o que sentem a um homem que deve conhecer melhor tudo sobre eles. Após algum tempo, a resposta dada é que eles foram profundamente desapontados quando tinham 2 anos de idade, ou alguma coisa semelhante. Supõe-se que isso os fará sentirem-se melhores. Tudo isso é ridículo, porque o pecado é ainda o mesmo antigo inimigo da alma. Ele nunca foi alterado. Precisamos tratar firmemente com o pecado em nossa vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado. E que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte da nossa vida. É absolutamente necessário que façamos isso, porque Deus é um Deus santo e o pecado está no trono do mundo. Portanto, não chame seus pecados por outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir que não é apreciado, mas é como uma flor que nasce para morrer despercebida e desgastar sua doçura no ar do deserto, chame esse pecado
pelo nome, autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita. Tenho conhecido pessoas que vivem num estado de indignação furiosa a maior parte do tempo e precisam se libertar disso. Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Em lugar de tentar disfarçar o pecado ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sobre o qual ocultá-lo, chame-o por seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Há também o pecado do mau humor. Não o chame de indignação. Não tente chamá-lo de outro nome. Chame pelo que ele é. Porque se você tem mau humor, ou você se desfaz dele, ou ele desfará muito de sua espiritualidade e alegria. Amém? Portanto, tratemos o pecado com seriedade. Seriedade. E sejamos mansos na presença de Deus. Amém, queridos? Primeiro voto qual é? Segundo voto. Não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Com isso não quero dizer que não possamos possuir coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Repetir. Não quero dizer que não possamos possuir coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui, distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha seu carro, quantos dizem amém? Amém. Seus negócios, amém. Sua profissão, amém. Sua posição. Amém. Mas seja qual for a sua posição, seja qual for as posses que você tenha, né, que você entenda que isso não é seu. Amém? Que isso não é seu, mas dele. E que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Amém, querido? Você não é um professor, você está professor, porque você trabalha no reino de Deus. Amém? Você não é um vendedor, você não é um médico, um advogado, você está. Por quê? Porque tudo é dele, é para ele, trabalhamos para ele. Então poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos para ver se ainda estão ali. Mas se forem de Deus, já não precisa se preocupar com elas. Amém? Terceiro voto. Nunca se defenda. Esse é forte. Vamos repetir? Nunca se defenda. Dá essa palavra de Deus pro seu irmão. Fala para ele, ó. Nunca se defenda. Todos nós nascemos com o desejo de defendermos. E caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Amém? Amém. Ele disse a Moisés, em Êxodo 23, 22, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Muito tempo atrás, o Senhor e eu chegamos junto a este capítulo 23 de Êxodo, e Ele me mostrou essa passagem. Já faz 30 anos que ela tem sido uma fonte de bênção indizível para a minha vida. Não tenho de lutar, o Senhor é quem luta por mim. E Ele certamente fará o mesmo por você. Ele será inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. E você nunca mais precisará defender a si mesmo. O que defendemos? Bem, defendemos nosso serviço e particularmente defendemos a nossa reputação. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela.
No entanto, como você bem sabe, tentar chegar à fonte, até a fonte de uma história, é uma tarefa inútil. Absolutamente inútil. É como tentar achar o passarinho depois de ter encontrado uma pena sobre o gramado. Você não poderá fazer isso. Porém, se voltar completamente ao Senhor, Ele o defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. Amém? Porque Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia, glória a Deus. Quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Vamos ler? Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Misericórdia. Né? Irmãos, estamos falando de votos. Muitos de nós colocamos votos relacionados à lei, né? a um tempo passado, mas Deus é um Deus de aliança, né? De firmes propósitos. E Deus honra a vida de homens e mulheres que fazem votos diante dele. E esse quarto voto diz: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Em 1 Pedro 4:8, né, vai repetir o texto que há em Coríntios, vai repetir essa frase que diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Diga: ai, Jesus. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, entregue-a para si. Busque um pequeno jardim atrás da casa, um lugarzinho em alguma parte, e quando alguém se aproximar de você com alguma história de maledicência, leve-a até ali e sepulte-a, dizendo: aqui jaz em paz a história sobre o meu irmão. Deus tomará conta daquela história. Amém? Com critério, né, com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7, versículo 2. Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. Você dirá: mas isso não é a graça? Bem, a graça é o que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensiná-lo como se portar à mesa. E Ele não permitirá comer enquanto você não obedecer à etiqueta de sua mesa. E que etiqueta é essa? É que não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa com você. Não importando onde congrega, a nacionalidade ou os acontecimentos passados. Todos podem dizer amém. Amém. Quinto voto e último. Quinto e último voto: nunca aceite qualquer glória. Vamos repetir? Nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso de sua glória e não a dará a ninguém. Ele não irá nem mesmo compartilhar sua glória com quem quer que seja. É muito natural, diria eu, que as pessoas esperem que talvez seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. Verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas também querem que os demais saibam que estão servindo ao Senhor. Elas querem ter reputação entre os santos. Este é um terreno muito perigoso. Buscar reputação entre os santos. Já é ruim bastante procurar reputação no mundo, mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação e devemos fazer isso também. Quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo.
Certa ocasião, Cristo fez uma limpeza no templo. Ora, não havia nada de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Nada havia de errado em trocar dinheiro ali. Aquilo tinha de ser feito. O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. Se você está servindo ao Senhor e quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão, de 5% que seja, cuidado. Isso irá espantar o poder de Deus na sua vida. Você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus receba toda a glória. Amém? Glória a Deus. Eu só peguei pequenos pedacinhos, né, desse livro que resumem um pouquinho esses 5 votos. Vamos repeti-los então, amém? Coloca aí desde o primeiro, para nós estarmos repetindo. Vamos lá, irmãos. Primeiro, trate seriamente com o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, nunca se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto, nunca aceite qualquer glória. Todos recebem essa palavra no seu coração? Pode dar um aplauso ao Senhor. Seja a bênção para as nossas vidas, amém? Que nos ensine, nos abençoe, como eu sei que foi bênção para a vida dos nossos alunos da nossa escola, amém? Glorificamos ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, eu queria fazer uma oração e já vamos passar a uma outra parte do nosso culto. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Queria pedir você que por um minuto aí, com seus olhos fechados, você perguntasse ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quis me dizer com esta palavra? Talvez você tenha saído da tua casa, pensado como eu preciso de uma palavra de vitória. Eu vou àquele culto porque eu preciso de uma palavra de vitória. E talvez você ouviu votos, coisas que você tem que fazer. Não é Deus que vai fazer por você. E talvez você diga, por que eu ouvi isso? Pergunte ao Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo o que você quis me dizer com esta palavra. Eu sei que existem milagres e respostas retidas, porque precisamos antes nos aprender a nos comportarmos à mesa, para podermos desfrutar do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Nos ensina, Espírito Santo, nessa manhã. Fala conosco naquilo que temos falhado, nesses pontos colocados. Nós não queremos nos defender, Senhor, nem nos justificar, nós só queremos te pedir perdão, queremos nos arrepender, queremos colocar a nossa vida no Teu altar, pedir que o Senhor trabalhe em nós, para que nada venha impedir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas este ano. Nada venha reter os Teus milagres, as Tuas respostas para nós neste ano de 2013. Por isso colocamos a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus?